Som. Feliz sábado a todos. Eu não vou nem dizer sejam bem-vindos, porque vocês já estavam aqui, quem chegou fui eu. Mas seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus, a esse lugar maravilhoso que nós escolhemos para adorá-lo. É muito bom sabermos que o nosso Deus ele está conosco onde quer que nós formos, em qualquer lugar, em qualquer distância, em qualquer situação. E hoje é esse momento. Você está participando da série Nisto Cremos. Nós estamos falando sobre todas as crenças fundamentais da nossa igreja. E estamos entendendo que esse é o momento de estudarmos, um momento de compartilharmos a nossa fé. Por isso eu queria pedir para que você ficasse bastante atento, porque nós vamos ter alguns momentos muito importantes aqui. E principalmente se você já não está com sua Bíblia próximo, já pegue a sua Bíblia, traga para perto de você, que vai ser muito importante. Hoje nós vamos ler muitos versos, tá bom? Como você deve estar vendo ou vai ver daqui a pouco, o tema de hoje, como Leila já falou, como já foi falado durante todo o dia de hoje, é a volta de Jesus. Eu queria começar fazendo uma indagação para você que eu achei muito pertinente nesses últimos dias. Como você sabe, todos nós sabemos, nós estamos passando, eu acho que por uns períodos mais difíceis, pelo menos no nosso país, que nós já passamos, em relação à doença, em relação à economia, em relação à sociedade como um todo. Nós estamos vivendo esse momento trágico da nossa existência. Milhares de pessoas mortas todos os dias. E isso tem sido algo que tem devastado o nosso coração, tanto o meu como o seu, eu tenho certeza. Mas por que nós estamos aqui? Porque eu e você estamos aqui, porque estamos ouvindo músicas, porque estamos lendo a Bíblia. Por que é que nós estamos aqui e o que nós estamos fazendo aqui? Em algumas semanas atrás, eu estava num velório. E velórios são muito tristes, claro. Mas esse velório me chamou a atenção. Eu estava, naquele momento ali, emocionado, junto com outras pessoas, e uma determinada pessoa se levantou. Era o filho de uma irmã nossa. E ele falou palavras muito confiantes sobre rever a sua mãe novamente. E aquilo me tocou porque sempre foi verdade na minha vida, mas, de certa forma, isso me fez repensar alguns conceitos que eu mesmo tinha criado em mim. E eu queria que você entendesse isso hoje. Eu já quero começar sem enrolar você, dizendo diretamente. Nós estamos aqui porque Jesus vai voltar. Nós estamos aqui porque Ele fez uma promessa de que um dia voltaria para nos buscar. E é dessa promessa que nós vivemos. É por ela que nós respiramos todos os dias. É por ela que nós estamos aqui, é por ela que nós acordamos, é por ela que nós cantamos. E é por isso que nós precisamos entender o que será, quando será, o que acontecerá quando Jesus vier novamente a essa terra. Inicialmente, eu já quero ler o primeiro texto com você. Ele está lá em João 4, do 1 ao 3. Eu vou ler rápido aqui os textos para que a gente não perca tempo, porque vão ser muitos textos, tá bom? João 14, de 1 a 3 diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Deus seja louvado. Outras passagens. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Amém? Agora nós vamos ver algumas características importantes sobre como ocorrerá a volta de Jesus. Eu quero mais uma vez que você preste atenção, muita atenção nesses textos, eles são muito importantes. O primeiro texto que nós vamos ler fala que a volta de Jesus acontecerá de forma literal e pessoal. Ele está no livro do Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá,
até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Preste atenção no texto quando ele diz: e todo o olho verá. Essa é a primeira informação que nós temos e ela já derruba várias teorias que existem no mundo evangélico, no mundo cristão, de que apenas algumas pessoas vão ver a volta de Jesus. De que um grupo de pessoas específicos verá a volta de Jesus. Não é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7 de que todo o olho verá. Mais um ponto. A volta de Jesus será audível. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, e diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Algumas características importantes desse verso que nós temos: ouvida a voz de um arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então nós já temos a primeira ideia de que a volta de Jesus será literal e pessoal, todos nós participaremos dela, aqueles que estiverem vivos verão a volta de Jesus. E em segundo ponto, ela será audível, todos, mais uma vez, reforçando a ideia de que todos verão a volta de Jesus. Um terceiro ponto, ela será gloriosa. Está lá em Mateus 16, verso 27, leia comigo. O próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Nós já sabemos durante toda a Bíblia que tudo que é feito por Deus é muito glorioso. Você imagine a volta de seu Filho. Então nós temos a certeza em Mateus 16, 27, de que a volta de Jesus será gloriosa. Então ela será literal e pessoal, ela será audível e será gloriosa. Agora nós vamos ver o que vai acontecer com as pessoas. O que ocorrerá com as pessoas nesse período? Vamos ver aqui o que está escrito em Mateus 24, 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Está lá em Mateus 24, 30. Várias pessoas, desde Adão e Eva, já nasceram, viveram e morreram. Várias pessoas. Por isso nós precisamos entender o que a volta de Jesus vai impactar na vida de cada uma dessas pessoas. Primeiro ponto será a morte dos ímpios. Vamos ler o que está em Apocalipse 6, do verso 15 ao 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles, e quem é que pode suster-se? Uma cena triste e lamentável, mas que vai fazer parte da vida de muitas pessoas que passaram na terra. Pessoas que não aceitaram a salvação oferecida por Cristo. Em contrapartida, em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, nós temos a ressurreição dos justos mortos, uma das nossas maiores esperanças. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Glória a Deus. Próximo ponto será a transformação dos salvos. 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz o seguinte para nós: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Imagine só alguém que viveu a sua vida inteira com uma grave deficiência. Talvez bebês que, infelizmente, viveram pouco tempo nessa terra. Ou mesmo parentes, amigos e pessoas que você conheceu que passaram pelo Covid-19 nesse período. Pessoas que morreram
sem a oportunidade de rever seus familiares, seus parentes, muitos com deficiências, talvez alguém faltando um membro. Imagine essas pessoas acordando para a volta do Senhor Jesus, completamente transformadas. Amém? Mas não fica por aí. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18 fala da transladação, o arrebatamento dos salvos. Diz o seguinte: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Glória a Deus. Até agora nós já entendemos como Jesus voltará, o que acontecerá, como será audível, todos verão. Nós vimos aqui o que acontecerá com as pessoas, quais são os grupos de pessoas que estarão naquele momento participando da volta de Jesus. E agora nós precisamos saber quando Jesus voltará. Afinal, Jesus não disse nem o dia nem a hora, e ele deixou muito claro que apenas o Pai tem essa data, esse horário, esse minuto e esse segundo guardado. Mas ele deixou alguns sinais indicativos que podem nos fazer entender melhor e compreender o tempo que vivemos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus 24, verso 3, nós veremos o seguinte verso. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus, no capítulo 24, começa a descrever alguns dos sinais que nós precisamos ficar atentos para entender quando será a sua volta. No mundo físico, no mundo natural, nós temos alguns sinais. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas 21. Versos 28 ao 31. Se você estiver acompanhando e for rápido, então continue comigo. Senão, não tem problema, o verso está aí na tela para você. Lucas 21, 28 ao 31 diz o seguinte: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então vamos conhecer esses sinais. Lucas 21, 25 nos diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. O verso diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Vamos ler o que está escrito em Marcos 13, dos versos 24 ao 26. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, logo próximo à volta de Jesus, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Além desses sinais descritos por Marcos no capítulo 13, o apóstolo João também viu um grande terremoto, que está descrito em Apocalipse 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Perceba que esse quebra-cabeças começa a se encaixar. Todas as peças, todos os sinais, o escurecimento do sol, a lua como sangue, a queda das estrelas e um grande terremoto. Todos esses eventos começam a coincidir com a fase final dos 1260 anos proféticos, que nós estudamos no sermão de número 13, o remanescente e a sua missão. Ele foi pregado pelo irmão Jarson. Se você quiser procurar, você pode escrever o remanescente e sua missão no nosso canal do YouTube, e está lá toda a descrição do que significa esse tempo profético. Então, quais são esses primeiros sinais? No mundo natural, nós temos esse primeiro sinal como um dos maiores terremotos conhecidos, mais próximos ao período profético, que foi o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Esse foi um dos maiores terremotos. Ele não é o maior terremoto. Se você for buscar no Google ou onde você quiser, você vai verificar que ele foi o 8º em magnitude e em extensão. Mas por que esse terremoto, para nós, significa um desses sinais?
ele acontece no final dos 1260 anos proféticos, como a gente conversou há pouco tempo atrás, que terminou em 1798 com a Revolução Francesa. E esse terremoto, ele acontece no momento exato, logo no final da profecia, garantindo para nós que ele faz parte desses sinais que acontecerão nos céus e na terra, e ele também foi profetizado pelo apóstolo João. Também temos o escurecimento do sol, que aconteceu em 19 de maio de 1780. Todas essas informações você pode pesquisar, todas elas estarão lá. Na mesma época, também na fase final dos 1260 anos proféticos, exatamente no momento do cumprimento dessa profecia, toda a porção do Nordeste, do continente do Nordeste americano, percebeu isso, tanto essa parte do continente americano como a parte do Canadá também, foi perceptível esse grande acontecimento. E o Dr. Samuel William, ele foi um professor da Universidade de Cambridge, ele relatou na época exatamente o que aconteceu. E o relato dele diz o seguinte: o povo não podia ler caracteres comuns impressos, ver a hora nos relógios, comer ou fazer serviços domésticos sem a luz de velas. Em algumas partes, nem mesmo se poderia ler ao ar livre durante muitas horas. O escurecimento começou às 10 horas da manhã, continuando até a meia-noite. Multidões acreditavam que ia chegar o fim do mundo. Homens no campo caíam de joelhos a chorar. Muitos correram à casa dos vizinhos para se confessar e pedir perdão. A tal ponto foi a população impressionada por esse acontecimento, que na assembleia de março seguinte, a cidade votou guardar o próximo dia 19 de maio como um dia de jejum e oração. Esse foi o relato do Dr. Samuel. Agora nós veremos a lua como sangue. Às 9 horas da noite, erguia-se a lua. Mas a escuridão persistiu até meia-noite. Quando a luz tornou visível, sua aparência era como sangue, cumprindo mais um sinal vital para o cumprimento das profecias. Nesse mesmo dia, quando a lua se ergueu, ela não pôde ser vista. Geralmente a gente consegue enxergar a lua por volta das 6 horas, 5h30, quando começa a ficar um pouco mais escuro. Mas até aquele momento, às 9 horas da noite, a lua não conseguia ser vista. E quando ela foi vista como sangue. Esse é um fenômeno natural. Ele acontece, mas com essa extensão, foi a primeira vez e relatado em livros históricos. Mais um sinal, queda das estrelas. Marcos 13:25 nos traz essa informação. As estrelas cairão do firmamento. Ocorreu que na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, aconteceu uma tempestade de meteoros que caiu sobre a Terra. O fenômeno com maior nitidez, mais uma vez, foi visto na América do Norte até o México. O céu ficou completamente riscado por estrelas. O cálculo de Oersted, que é um cálculo feito pelo Observatório de Boston, é que naquela noite, mais de 34.640 estrelas caíram por hora. E o fenômeno durou 3 horas. Dando uma lida em alguns artigos, em alguns textos, muitos físicos falam que esses acontecimentos são normais. Inclusive, a cada 33 anos, mais ou menos, acontecem fenômenos dessa forma. Mas com essa extensão e com essa magnitude, foi a primeira vez e única que isso aconteceu. E mais uma vez, percebendo as datas, 1780, 1833, conseguimos perceber nitidamente que todos esses acontecimentos acontecem no final do período profético, garantindo mais uma vez que esses foram os sinais, sim, da volta de Jesus. Vimos sinais de como as pessoas estarão, quem serão os grupos que estarão aqui. Agora nós vamos ver os sinais indicativos no mundo religioso. Você está vendo aqui comigo o verso de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Esse anjo, nós entendemos profeticamente que ele significa um grande movimento de pregação, anunciando a hora chegada do juízo.
A própria mensagem do primeiro anjo indica que essa primeira mensagem deveria ser pregada. O evangelho eterno ele tem sido pregado ao longo dos séculos. Desde que Jesus veio à Terra, lá no começo com Adão e Eva, os primeiros patriarcas, todos profetizando, todos falando de que Jesus viria, de que o Cordeiro, de que o Messias viria para restaurar. Mas nesse momento profético, nós conseguimos compreender uma ênfase maior ao estudo do juízo. E esse é um ponto importantíssimo para nós percebermos. A purificação do santuário celestial profetizada em Daniel, ela se refere à obra do juízo iniciada por Jesus ao fim do período de 1.300 anos. Também fazendo parte de vários assuntos que nós vimos aqui nessa série do Nisto Cremos. Profetizando milimetricamente a hora do juízo. Nesse momento nós entendemos e compreendemos, e eu repito, se você quiser voltar algumas lições atrás do Nisto Cremos, você vai conseguir entender melhor quando nós conseguimos verificar no estudo que nós vimos sobre o santuário, o papel de Cristo no santuário, que nós conseguimos verificar exatamente o que aconteceu, o que significa esse juízo investigativo. E esse movimento de pregação, ele foi profetizado pelo livro de Apocalipse, e no final desses 2.300 anos, por volta do ano de 1844, nós temos um movimento surgindo. Um movimento que não prega, não mais especificamente apenas o retorno de Jesus, mas que prega também esse juízo que está acontecendo, que aconteceu e que acontecerá. Esse é o movimento adventista. Você talvez faça parte desse movimento. Talvez você não conheça, e eu convido você para nos conhecer. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, falando que deseja estudar a Bíblia. Nós estamos aqui dispostos a lhe ensinar. Talvez hoje, com um tempo reduzido, eu não possa especificar todos os detalhes dessas profecias. Mas nós conseguimos entender, profeticamente, que o movimento adventista, ele é esse movimento que surge ao final dos 1.300 anos e que começa a pregar com muita ênfase o retorno de Cristo a esse mundo. Um outro aspecto importante no mundo religioso será o declínio religioso. Parece estranho a gente falar sobre a pregação do evangelho em todo o mundo, um grande movimento de extensão mundial, pregando para todos os povos sobre a volta de Jesus, e logo em seguida falarmos de um declínio religioso. Mas a grande questão aqui é que houveram grandes mudanças desde que Jesus esteve aqui na Terra, pregou sua mensagem até hoje. Existem milhares de religiões. Aqui no Brasil, nós temos uma igreja por esquina. E isso já nos dá a entender um pouco o que significa essa diversidade religiosa. Ao mesmo tempo, nós entendemos que esse evangelho, ele não pôde sobreviver às mutações que foram passadas de igreja em igreja, de mente a mente, de leituras da Bíblia diversas. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 15, diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que são soberbos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu acho que nenhum verso poderia nos explicar melhor. Vivemos numa sociedade que é exatamente isso. As pessoas não estão com um pingo de paciência para absolutamente mais nada. Algo que antes era inadmissível e muito difícil de se ver, hoje se torna realidade. Várias e várias crianças. Essa semana nós tivemos um desfecho de um resultado trágico de mais uma criança que foi assassinada por nada. E outros sinais de pessoas que blasfemam o nome de Deus, que são completamente irreverentes, desafeiçoadas, não têm domínio de si próprios. Quantas brigas no trânsito nós já vemos nos jornais e em outros lugares acabam em morte por uma simples olhada, porque alguém olhou um para o outro e percebeu que, não gostei de você. E quantas outras coisas não têm acontecido? Isso também invade o movimento religioso. Você e eu podemos enxergar isso hoje claramente.
com o reflexo de como cada igreja tem lidado com a pandemia. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu acho que ele é um aspecto muito polêmico, mas eu quero deixar que você pense. Como cada igreja tem lidado com isso, como as pessoas têm lidado com a pandemia. Muitas pessoas simplesmente não se importam com a vida dos outros, e ainda mais nem com a sua própria vida. E isso tudo foi descrito na Bíblia. Mas acontecimentos dos últimos dias, o ressurgimento do papado. Eu queria deixar claro para você mais uma vez alguns argumentos, algumas coisas que eu falar aqui, talvez eu não possa explicar com tanta exatidão, mas todas elas estão gravadas, estão no nosso canal do YouTube, então retorne e você vai conseguir entender cada uma delas. Apocalipse 13, verso 3, diz o seguinte para todos nós. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O período de supremacia papal durou historicamente de 538, com o decreto de Justiniano, até 1798, quando o Papa foi aprisionado durante a Revolução Francesa. E esse período ele é identificado na profecia como os 1260 anos de perseguição da Igreja de Deus. A queda foi em 1798 na profecia, e é uma ferida mortal. Mas a mesma profecia, como nós acabamos de ler em Apocalipse 13, verso 3, nos diz claramente que essa ferida mortal foi curada. Seguindo, nós temos o declínio da liberdade religiosa. Pode parecer muito estranho, inclusive para nós adventistas, que tivemos uma grande vitória nos últimos meses no STF, em que nós fomos liberados, não só os adventistas, mas os sabatistas, judeus, batistas do sétimo dia, todos foram liberados de realizar concursos que se propõem a acontecer no sábado. Se a prova for no sábado, você pode entrar com recurso. Na verdade, a decisão do STF diz que nem poderão existir no sábado se você for adventista ou sabatista. Então, nós temos essa grande vantagem. E isso foi uma grande surpresa. Nós tivemos um Enem, há poucos anos atrás, que deu essa oportunidade também para os sabatistas. E quantas outras liberdades nós temos hoje? Liberdade de culto, liberdade de exercermos a nossa fé como nós quisermos. Mas o ressurgimento do papado, nos últimos dias, vai trazer com ele o declínio da liberdade religiosa. A liberdade que foi obtida com tanto afinco, a grande custo, por tantas pessoas, ela vai ser retirada pouco a pouco. Desde 1999, com a assinatura do Tratado do Latrão, quando o Vaticano se tornou um Estado independente, o Vaticano ele vem recebendo cada vez mais um status de nação soberana. Mas não só isso. O Vaticano hoje, o Papa, ele representa uma visão moderada. Uma visão que muitos conseguem ver como aquele que seja o único capaz de unificar todos os cristãos, de unificar todo o mundo. Ele é aquele que permeia todas as nações, ele é aquele que vai em todos os lugares. Nos últimos dias eu estava vendo algumas reportagens e o Papa, com risco de morte, foi para o Irã. Esteve lá nos países mais perigosos, guerras o tempo todo. Todas as notícias que a gente vê de lá são notícias de guerra, notícias de bombas que explodiram, mas ele foi lá. E tantas outras coisas que têm acontecido, que têm feito com que o Papa seja visto como alguém, como uma figura moderada, aquele que tem a possibilidade de entrar nos governos, de participar das reuniões, é aquele que fala sobre a floresta amazônica, aquele que fala sobre a natureza, o cuidado da natureza, o cuidado com o corpo, e tantas outras características que nós podemos ver no poder papal. E nós precisamos estar muito atentos quanto a isso. O que irá acontecer talvez não possa ser dito com clareza, visto com clareza nesse momento. Mas o que irá acontecer, profeticamente, nós podemos ter clareza do que será. Com o domínio e ressurgimento do poder papal, esse poder restituirá todo o seu culto, toda a sua adoração, inclusive a adoração ao domingo. Eu queria muito poder entrar mais nesse assunto, mas eu não vou poder. Pode ir um pouco mais atrás. Nós temos algumas lições no Nisto Cremos que falavam sobre o sábado e também de sua comparação com o domingo, quando ele foi instituído como dia de guarda, professamente instituído como dia de guarda. Mas o que irá acontecer está predito em Apocalipse 13, dos versos 16 e 17. Diz o seguinte: a todos
os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verificamos aqui claramente que quem recusar será condenado à morte. Apocalipse 13:15 também diz o seguinte: lhe foi dado comunicar fôlego, a imagem da besta. Essa que nós acabamos de ler. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse será um dos períodos mais difíceis que nós viveremos aqui. Porque aqueles que discordarem dessa imposição de crença sofrerão. Mas nós temos uma boa notícia que está em Daniel 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? Essa é a nossa maior garantia de que estaremos seguros ao lado do Senhor. Mesmo passando por tribulações nos últimos dias, o Senhor está lá para nos salvar. Amém. Vamos ver agora a condição do mundo nesses últimos dias. Lucas 21, dos versos 10 e 11, diz o seguinte: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu, como nós já podemos perceber nos últimos versos que lemos. 2 Pedro 3, versos 3 e 4 também diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Muitas pessoas desconsideram, como nós acabamos de ler em 2 Pedro, todo esse histórico. Tudo que nós acabamos de ler aqui, todos esses sinais, todas essas profecias. Muitas pessoas acreditam que isso tudo é um grande conto de fadas. Mas, infelizmente, aqueles que não se doarem, que não entregarem as suas vidas ao Senhor, não viverão para estar com Jesus nesse momento de grande glória que será a sua volta. Por isso, na volta de Cristo, nós conseguimos enxergar que haverão dois grupos de pessoas. Esses dois grupos, a diferença entre esses dois grupos vai ser marcante. Vai ser algo completamente distintivo. E esse é uma das grandes características que nós precisamos refletir hoje. Não só você que é adventista, mas você que acredita nessas profecias, está estudando a Bíblia, precisa entender que nós não temos um meio termo. Nós só temos dois caminhos. Um caminho é o da vida e outro caminho é o da morte. Assim como Cristo disse, devemos escolher a vida. Em Apocalipse 6, versos 15 e 17, nós lemos o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa vai ser uma cena terrível, de completo desespero. Eu não imagino, algumas pessoas inclusive já conversaram comigo dizendo que sonharam com esse momento e é completamente desesperador. Os relatos bíblicos que nós vemos, inclusive do Espírito de Profecia, na pessoa da escritora Ellen White, nos dizem que esse será um momento de muita dor, de muito sofrimento. Por isso nós precisamos ter a clareza de que nós precisamos viver a nossa vida para o Senhor. Para que nós possamos enxergar esses sinais e estejamos prontos, nós precisamos estar atentos à leitura da palavra, à vida que Ele nos oferece, para que possamos ouvir a sua voz e naquele dia não sermos achados nesse grupo. Mas, em compensação, nós temos aqui em Mateus 25:34, a reação daqueles que aceitaram ao Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Eu pergunto para você hoje,
De que lado você está? Nós percorremos aqui toda a profecia. Nós decorremos aqui várias profecias, inclusive, de vários momentos distintos que culminam na volta de Jesus. Eu pergunto para você, de que lado você vai estar? Nós acabamos de ler em Mateus 25:34, uma das promessas mais incríveis e maravilhosas que nosso Senhor fez. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo significa que o nosso Cristo, nosso Senhor, já vem se preparando há muito tempo. Talvez a sua espera pela volta de Jesus seja de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez seja de 60 anos, 70 anos, ou seja, o período que você vive. Esse é o período da espera da volta de Jesus. Esse também é o período que Jesus espera para voltar por você. E eu mais uma vez pergunto, em que grupo você quer estar? Eu não posso dizer em que grupo você está agora. Talvez você possa fazer isso. Mas eu quero perguntar aonde você quer estar. Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? Ele mesmo disse que ele não sabe, ninguém sabe, apenas o Pai sabe o dia e a hora. Mas nós temos os sinais. Isso é o que nós temos. O tempo da decisão é hoje. O momento de escolha por estudar a sua palavra, o momento de escolhermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos a vida que Ele deseja, é hoje. Eu tenho certeza que você tem tantas dificuldades quanto eu tenho, porque eu tenho muitas. A dificuldade de ler a sua palavra, a dificuldade de ser um homem justo, de caráter, que não se compra, não se vende por tantos pratos de lentilha que o mundo oferece. Mas vale a pena. Estar disposto a enxergar a vontade de Deus e viver as palavras que nós vemos na palavra de Jesus dizendo, recebendo você, os seus queridos, aqueles que foram transformados, aqueles que estavam mortos e ressuscitaram. Que promessa maravilhosa, nós não podemos ficar de fora disso. Talvez hoje você esteja com dúvidas. Talvez você já tenha estudado a Bíblia várias vezes ou nenhuma vez. Quero fazer um convite para você e um desafio para você. Hoje é o dia que nós não precisamos mais ficar sonhando, vivenciando outras realidades. Nós podemos sonhar com a volta de Jesus hoje. Nós podemos vivenciar o que é o retorno de Jesus hoje. Nós devemos viver a vida que o Senhor nos oferece hoje, para que possamos estar prontos e preparados para a sua volta quando ela acontecer. Por isso o meu convite para você é: sonhe com a volta de Jesus. Se debruce sobre sua palavra. Tenha a clareza do que significam todas essas profecias. Entenda o que Jesus falando com você hoje. Vinde benditos de meu Pai. Venham para o lar que eu preparei para você desde o início do mundo. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu queria fazer esse desafio para você. Enquanto Carol canta, sonhe com a volta de Jesus. Que encontro maravilhoso será esse? Que encontro esplendoroso será esse? Tire esses momentos, são poucos momentos, mas que você pode sonhar. Feche seus olhos e sonhe com a volta do Senhor Jesus. Sonhe com esse mesmo Jesus falando para você: venha, meu filho, o que é seu está pronto, está guardado. Vamos ouvir a música. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal,
estão. Lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas com amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Glória a Deus. Sonhar com esse momento é aquilo que nos faz viver, pulsar o coração. Não tem outra forma da gente viver aqui nessa terra com tantas coisas terríveis que a gente vive. Principalmente, eu acho que nesses últimos momentos que a gente tem vivido, com tantas perdas, sem essa esperança. Não dá para sonhar. Não dá para não sonhar com a volta de Jesus. No dia 14, na virada do dia 14 para o dia 15 de abril de 2017, eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido com uma ligação que eu não esperava. Eu recebi uma ligação dizendo que na casa dos meus avós, alguém tinha ouvido uns tiros e não sabia exatamente o que tinha acontecido ou com quem era. E a única reação que eu e meus pais tivemos fomos nos levantar e correr para lá. E infelizmente, quando a gente chegou lá, exatamente o que eu não queria foi o que eu vi. Meu primo, que há poucos dias tinha recebido seu filho nos braços.
ele havia levado tiros dentro de um carro. Eu lembro que naquele momento de agonia, a gente sem saber o que fazer, a SAMU não tinha chegado ainda, a minha primeira reação foi ir para dentro do carro. E eu vi meu primo ainda respirando, tendo ali seus últimos momentos. Desde criança eu escuto essa promessa da volta de Jesus. Eu tenho 31 anos. E essa promessa nunca me impactou tanto como naquele momento. E eu fiquei pensando, eu estava lá, ele estava lá, eu não sabia se ele ainda estava me ouvindo, ou eu não sabia o que fazer. Mas tudo que meus pais me ensinaram me veio à tona naquele momento. O tempo da salvação é de uma vida inteira, mas também é de um segundo. Alguns familiares meus talvez nem saibam dessa história. Mas no ímpeto daquilo que eu imaginei que fosse a única coisa que eu pudesse fazer, eu orei. Eu disse: Senhor, salva a vida de Diego. Eu não sei o que ele fez, eu não sei porque ele está aqui. Eu não sei, nem quero saber quem foi que fez isso. Senhor, salva a vida dele. Porque esse é o ponto da volta de Jesus. Viver aqui nesse mundo é uma desgraça. Nós vivemos coisas terríveis. Mas a morte, ela quebra uma expectativa que está dentro da gente. Quando a gente nasce, a nossa expectativa é viver para sempre. Quando você é criança, você pula de lugares inimagináveis, você passa na frente dos carros de meio da rua, porque você sabe que você não vai morrer. A gente não quer morrer, nós somos contrários a essa ideia. Mas a nossa natureza, por causa do pecado cometido lá atrás, e por causa do nosso sangue contaminado com esse pecado, nos faz ser condenados à morte. Mas a volta de Jesus é a nossa grande esperança. A nossa maior esperança. Poucos dias atrás, nós infelizmente tivemos que enterrar duas irmãs da nossa igreja. Pessoas maravilhosas. Nunca fizeram mal com ninguém. Adventistas de berço, pessoas que estavam aqui trabalhando na causa do Senhor sempre. Cantando no coral, trabalhando nos ministérios da igreja. Sabe, queridos, esse dia mudou minha vida. Me fez repensar todas as minhas questões, tudo aquilo que eu achava que era prioridade. Eu sinceramente não sei se eu vou reencontrar meu primo mais uma vez. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. É a única coisa que me resta. De que ele tenha dado tempo de ouvir as minhas palavras, de que tenha feito apenas uma oração de entrega. Apenas uma oração. Como aquele ladrão da cruz só precisou fazer um pedido. Apocalipse 21, verso 1 ao 4, diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas
passaram. Queridos, essa é a promessa. Eu convido você a sonhar com a volta de Jesus de uma forma que você nunca sonhou antes. Assim como o Carol cantou, que a volta de Jesus seja tão clara como água, não só pelo que nós vemos, mas pelos sonhos que nós temos. Alcançarmos esse ideal de todos os dias lembrarmos que Jesus vai voltar para nos buscar. Quando o nosso país apontar com 4.000 mortos, quando alcançarmos mais de 300.000 pessoas mortas pela Covid, lembre-se, Jesus voltará para nos buscar e vai acabar com tudo isso. Quando você discordar dos governos, quando você entrar em desespero porque vê que a situação está ficando cada vez mais terrível, lembre-se, Jesus voltará para nos buscar. Isso vai acabar. Por isso, querido, pare de perder tempo com aquilo que não é o prioritário. Pare de falar de política num momento desnecessário, querido. Pare de falar sobre aquilo que não é o mais importante. Cristo é o mais importante. Quantas pessoas não precisam ouvir? Eu sempre fico me perguntando, meu Deus, se eu tivesse feito mais pelo meu primo, se eu tivesse ido mais vezes à casa dele, se eu tivesse dado mais estudos bíblicos para ele. Meu primo se batizou acho que quase 3 vezes. Ele ia e voltava, ia e voltava. E eu fico me perguntando, se eu tivesse ido um pouco mais. Graças a Deus eu já me perdoo sobre isso. Mas nós temos a oportunidade hoje de ir um pouco mais. Por você e pelos seus amigos, pela sua família. Jesus precisa voltar. Mas eu quero estar lá também e eu tenho certeza que você também. Coloque esse sentimento no seu coração. E tenha clareza de que o Senhor está de braços abertos esperando por você. Completamente de braços abertos. Não mais pregado numa cruz, mas agora de braços abertos apenas com as marcas do que significou essa cruz para a humanidade inteira. Que você tome a sua decisão hoje de estar ao lado do Senhor. E naquele grande dia, nós festejemos e nos alegremos pelas misericórdias e pela graça alcançada através de nosso Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai. Senhor, a Tua volta é o que nos motiva a estar aqui hoje. Senhor, se não fosse a Tua volta, talvez nada disso mais fizesse sentido. Estar aqui, trabalhar para Ti, estar nos ministérios, abordar pessoas na rua, conversar com o Uber, falando sobre a Tua volta. Tudo isso não faria sentido se nós não crêssemos, Senhor, de que o Senhor vai voltar. Pai, nós acreditamos que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. A Tua volta precisa, Senhor, ser realidade em nossas vidas. E por isso nós Te pedimos, Pai. Transforma a nossa mente, Senhor, o nosso coração. Transforma aquilo que nós não podemos mexer, aquilo que nós não podemos transformar. Todos nós, Senhor, que estamos aqui nesse momento, os que estamos assistindo aqui ao vivo, e também aqueles que futuramente verão essa mensagem, nos entregamos, Senhor, completamente em Tuas mãos. Queremos, Pai, ser transformados pela Tua graça. Queremos crer, Pai. Se não acreditamos, se achamos que isso é uma história, nós queremos crer. Nós queremos ter desejo de abrir a Tua palavra, de estudar as profecias e entender o caminho maravilhoso que o Senhor chegou através da Tua palavra para nos dizer que o Senhor vai voltar. Pai, nos consola enquanto esse tempo não chega. Nos consola enquanto esse momento não chega. Que possamos sentir pulsar no nosso coração, Senhor, todos os dias a Tua volta. Que em cada oração, que em cada respirar nosso, possamos lembrar que Jesus irá voltar para nos buscar. Que Ele tem preparado um lar para que todos nós possamos estar juntos mais uma vez. Senhor Deus, o nosso coração, ele é falho, ele é enganoso. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento. Nos faz sonhar com Teu reino, Pai. E que essa seja uma decisão que nós tomemos diariamente. Nos transforma, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz todos os dias. Nós Te pedimos isso, Senhor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.